7 horas e 52 minutos, vamos falar de futebol aqui no Acontece Regional. Começamos com a Ponte Preta, que em boa fase conquistou a terceira vitória seguida neste sábado, goleando o Oeste por 5-1. Mais uma vez, a equipe da Macaca apresentou boa velocidade para superar a zaga do adversário. Com espaço para jogar, os donos da casa exploraram o lado direito do campo de ataque para atropelar o time do Oeste. Com chute de fora da área, Rony fez o quinto gol da Ponte na vitória por 5-1. Com o resultado, o time do técnico Guto Ferreira chega aos 43 pontos na terceira colocação. A Ponte entra em campo novamente amanhã contra o Vila Nova em mais um jogo da Série B. E também no sábado, o Bragantino não desperdiçou a chance de se distanciar da zona do rebaixamento e venceu o time do Luverdense por 2-0. O repórter Angelito Neto traz as informações. Bom dia, Angelito. Olá, bom dia, Walter Sena. O Bragantino venceu o Luverdense jogando aqui em Bragança Paulista e acabou devolvendo o mesmo resultado que o time lá de Mato Grosso deu ao time aqui de Bragança Paulista. Isso porque no primeiro turno, o Luverdense acabou batendo o Bragantino lá em seus domínios pelo placar de 2-0. Aqui em Bragança Paulista, o Bragantino acabou fazendo 2 gols. E estes 2 gols marcados por Sandro, de pênalti. Agora o time aqui de Bragança Paulista se prepara para esta terça-feira enfrentar o Icasa. Se o Bragantino vencer e dependendo de uma combinação de resultados, pode ir a 10º na tabela de classificação. E ontem à noite o Guarani conseguiu arrancar um empate heróico depois de estar perdendo por 3-0 para o Mogi Mirim. O repórter Alex Ferreira acompanhou a partida. Olá, Sena, amigos do Acontece Regional. O Guarani empatou em 3-3 contra o Mogi Mirim aqui em Americana. No primeiro tempo, o Bugre saiu perdendo por 3-0, mas chegou ao empate com gols de Silas, Thiago Bernardi e no último minuto com o Fumagalli. Sena, eu volto com você. Muito bem, agora chegou o momento da sua vida mais saudável. Hoje o médico Odair Albano responde dúvidas de nossos telespectadores para, portanto, trazer aqui as dicas de saúde. Bom dia, doutor Albano. Bom dia, Walter Sena, bom dia, telespectadores. E vamos à primeira pergunta. Doutor, meu nome é Gabriela, sou aqui de Campinas. Eu queria saber qual é a diferença entre a gripe e o resfriado. São quadros diferentes, né? Naturalmente, a gripe, ela tem mais sintomas. Ela é causada por um vírus, pelo vírus influenza, e ela, além da congestão nasal, daquela pequena tosse, ela pode dar dor no corpo, a febre é mais alta, a indisposição é maior e a incapacitação é maior. Eu quero saber o problema de saúde, quem é hipertenso, se pode tomar remédio para a vida inteira, ou se tem um prazo determinado. O primeiro item importante é por que hipertenso, né? Existe a hipertensão essencial, que é a maioria dos casos, e existe a hipertensão secundária, causada por problemas, por exemplo, no seu rim. A hipertensão essencial, que a maioria das pessoas, ela deve ser controlada pela vida toda. E olha um detalhe, não é só medicamento que resolve hipertensão e que controla a hipertensão. Bons hábitos, uma alimentação adequada, balanceada, um controle rigoroso do sal, redução dos estimulantes, redução do estresse, redução do álcool, das bebidas alcoólicas. São medidas auxiliares que vão te ajudar a controlar a pressão arterial. Eu tenho um problema de coluna, eu queria saber se a fisioterapia resolve ou se o remédio resolve. 80% dos brasileiros, em algum momento, tem dor nas costas. Isso, na grande maioria das vezes, é de postura. A coluna vertebral, com posturas inadequadas, faz uma sobrecarga na sua musculatura. Isso pode dar dor localizada. Mas existem casos já de deformidade, por exemplo, como a artrose. É fundamental, se a dor for persistente e com a correção da postura não houver nenhum tipo de melhora, que você procure uma avaliação médica para avaliar exatamente as condições da sua coluna. Não havendo mais para o dia de hoje, eu me despeço e até a próxima semana. Olha, o aumento de duração do ensino fundamental, que passou de 8 para 9 anos, trouxe um efeito colateral para os estudantes. A entrada das crianças na escola com 6 anos de idade, não 7, como acontecia anteriormente, está fazendo com que elas percam a fase importante de brincadeiras para se dedicar a tarefas que exigem maturidade. Foi isso que revelou um estudo feito por pesquisadores da Unicamp. Antes de Gabriel ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, a mãe procurou saber se ele estava preparado para essa etapa. Como faz aniversário em junho, o garoto iniciou o ano letivo com 5 anos e é o mais novo da sala. A gente percebe que é difícil para ele, né? Então,
ele tá fazendo ali, ele tá furando a borracha, ele brinca de aviãozinho com lápis, ele começa a pensar devagar. Então, assim, tudo isso reflete que tá faltando um pouquinho de maturidade ainda, né? Desde 2010, passou a ser obrigatória a matrícula de crianças com 6 anos de idade e não mais com 7 no ensino fundamental, que foi ampliado para 9 anos. Essa antecipação do aprendizado foi o tema de um estudo feito por esta pesquisadora da Unicamp. Ela avaliou se as crianças na sala de aula têm momentos de descontração. O estudo identificou que, ao ingressar no primeiro ano mais cedo, as crianças perdem um tempo precioso de brincadeiras e se dedicam a aprender disciplinas que exigem maturidade dos alunos. Esses conteúdos de alfabetização são interessantes, claro, eles têm que estar na programação, mas não podem ser os únicos a serem trabalhados com essa criança de 6 anos. Então, ela está sendo tratada imaturamente, então tá pulando, acho que, etapas da vida dela e deixando com que ela vivencie o que é próprio dela, que é o brincar. Esta escola tem o cuidado de evitar uma carga muito grande com os alunos tão novos. Aqui as carteiras ainda ficam no centro da sala e as crianças têm maior liberdade para levantar e fazer atividades lúdicas. Para a diretora, um processo que é tão importante na formação quanto o ensino de matérias tradicionais. Você cria cidadãos, indivíduos mais autoconfiantes, mais seguros de pisar no mundo com alegria, com autoconfiança mesmo. Olha, a criança precisa brincar. Os pais, especialmente dessa nova geração de hoje em dia, precisam ficar atentos. Além desse ponto aí levantado pela pesquisadora da Unicamp, de que a meninada está entrando mais cedo por causa da mudança do currículo escolar e da duração do ensino fundamental, tem a questão de que muitas crianças com 6, 7, 8 anos de idade estão tendo hoje uma vida muito mais estressante do que o adulto. Está tendo milhões de tarefas, tem que fazer curso de inglês, fazer aula de piano, uma série de atividades que acaba deixando a criança bitolada, sem tempo de lazer, e isso, claro, vai trazer um adulto complicado no futuro. Olha, e acontece nesse instante uma manifestação que está fechando parte da rodovia Santos Dumont, sentido centro de Campinas. O trecho mais complicado é o da altura do Jardim do Lago. Os manifestantes cobram moradias. De acordo com a Polícia Militar, por enquanto, o ato segue pacífico. Vamos encerrando o Acontece Regional desta segunda-feira por aqui. Vem aí o Café com Jornal. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.